Quero desde já mandar um abraço grande ao nosso irmão Alberto, que está no Brasil e que muito temos sido abençoados pelas palavras dele. Queremos também mandar um abraço especial ao Eloy, que nos vai estar a ouvir, ao Eloy, a Graciela, que sei que ela é muito tímida, mas a gente também fala espanhol, um espanhol arrastado, mas a gente também pode falar espanhol com ela, por isso é muito bom. E sabermos que eles têm ouvido o estudo bíblico, isso é muito importante. E desde já mandar um abraço ao Dário, ao Cristóvão. Sei que eles vão estar, o fim de semana vão estar juntos e isso certamente será uma comunhão preciosa e o Senhor irá cuidar também disso. Mas desde já um abraço grande para Angola e para aqueles jovens lá, se nos estiverem a ouvir. Vamos então dar início e vamos ler então a palavra de Deus na carta aos Colossenses, que é a carta que nós estamos a estudar, o capítulo 1, e eu vou ler até o versículo 20, do versículo 1 até o versículo 20. E a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e do irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E é a leitura da palavra de Deus. Vamos dar início então. Eu vou passar a palavra, não sei se o nosso irmão Alberto, vamos ouvir primeiro o nosso irmão Alberto, e depois vamos dar seguimento com alguns pensamentos de alguns irmãos. Vamos ouvir então o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que deseja e quer adorar o Senhor através das Escrituras. Colossenses, capítulo 1, no verso 20, algumas partes podemos destacar. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. A primeira coisa a notar nessa passagem, sobre reconciliação, temos outros temas a ser retratado nesse versículo, mas vamos destacar a reconciliação, é que Deus é quem toma a iniciativa. Desde Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, foi Deus que foi procurar o homem. Onde estás? Foi a pergunta no verso 9 de Gênesis 3. A iniciativa sempre é de Deus. Agora é impressionante que no mundo da nossa sociedade, no nosso dia a dia,
Quando discutimos, quando brigamos, quando nos exaltamos, a parte ofendida sempre sai machucada, e para restituir a amizade, precisamos procurar a parte ofendida, pedindo desculpas, pedindo perdão, reconciliação, no nosso termo de desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer, você não me entendeu direito, e assim tratamos. Veja que no Evangelho do Reino, Mateus capítulo 5, no verso 23 e 24, lemos assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Agora, Deus não fez nada de errado com a humanidade nem com o mundo. Ele não precisa pedir perdão e muito menos desculpas. Por que, pois, Deus toma essa iniciativa em proporcionar a reconciliação? Foi Deus quem deu o primeiro passo. Portanto, em direção à nossa reconciliação, o primeiro passo foi enviar o seu Filho Jesus ao mundo. E isso é maravilhoso, isso já é graça. Nós precisamos entender o conceito de reconciliar do Novo Testamento, da época bíblica que foi escrito em grego. E vamos entender como funcionava, pouco diferente das nossas desavenças e desculpas do dia a dia. Imagine então essa situação. Se um homem tivesse ofendido profundamente uma pessoa, e essa pessoa sai magoada, sai rejeitada, ela sai muito magoada, essa pessoa teria todo o direito de ficar irada, ofendida, com o erro do homem. Para reconciliá-los, seria necessário não tanto mudar a ideia do homem, mas principalmente tratar da causa da ira da pessoa ofendida. Assim também foi com Deus. Deus se sentiu magoado, rejeitado, e a ira de Deus contra o pecado não é alguma mágoa temporária e nem um sentimento de indignação que o tempo há de curar e o tempo cura todas as feridas. Não é essa a situação que vulgarmente queremos tratar com as coisas de Deus. O que podemos enxergar e entender deste texto é que Deus precisa, primeiro, remover a causa da sua indignação com o mundo. E qual é a causa da sua indignação com o mundo? Voltando lá para trás, no início da história do homem, nós vamos ver que a causa chama-se incredulidade. E a incredulidade produz desobediência. Ele tinha, portanto, que punir o pecado, mesmo amando o pecador. Deus, havendo feito, portanto, paz pelo sangue da sua cruz, agora aprove reconciliar por ele, em Cristo, todas as coisas consigo mesmo. A aquisição desta paz é através do sangue de Cristo e somente através da cruz do Senhor Jesus. Por mais ninguém, por mais nenhuma outra situação, apenas por este mecanismo, por esta situação colocada por Deus. A paz não é o que o homem faz com Deus. A paz, dita aqui no verso 20 de Colossenses capítulo 1, é aquilo que Deus já fez por nós. E cabe a nossa responsabilidade, como pecador, receber por fé essa reconciliação, esta graça bendita derramada na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude. Os irmãos vão me desculpar, mas eu já vou no versículo 21, portanto, vou um bocadinho mais à frente e vou ser breve também. Gostava só de chamar a vossa atenção e a minha também para este pormenor
em que a palavra de Deus diz que nós, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos. Estranhos e inimigos. Não bastava sermos só estranhos, como ainda também inimigos. Esta é a nossa natureza, é a inimizade contra Deus. A nossa velha natureza está em constante inimizade contra Deus. Não sei se hoje viram já alguma coisa que eu publiquei, não, que fui buscar a outro sítio, acerca do testemunho de uma entrevista que a filha de Billy Graham fez na América, numa grande cadeia de televisão americana, e que questionaram sobre mas Deus, como é que Deus permitiu o 11 de setembro? Leiam, por favor. Ela respondeu de uma forma magistral, pondo a claro a condição do homem. O homem sempre acusa Deus. E ela dizia, nós nas escolas houve alguém que disse, vamos deixar de fazer a oração na escola. E nós, está bem, e nós cedemos. Depois veio alguém e disse, e vamos também agora permitir que haja aborto. E nós também calámos-nos. Depois veio outro e disse, e agora vamos também permitir que as nossas crianças possam também ter uma vida sexual quando quiserem. E nós, como estamos em democracia, também cedemos. E depois veio realmente também outro que disse, e vamos pôr a publicação também de imagens de corpos nus, de homens e mulheres, porque também isso é uma forma de conhecermos a anatomia humana. E nós americanos, cedemos. E depois diz, um dia alguém perguntou, uma criança escreveu uma carta a Jesus e disse-lhe, porquê é que Jesus, porquê é que não tiveste na escola lá para evitar aquilo? E Jesus te respondeu, é que vocês não me deixam lá entrar. Vocês, os professores e quem manda, não me deixam lá entrar. Isto é, não me deixam entrar na escola, não me deixam entrar na vossa vida, não me deixam entrar nos vossos comportamentos, não me deixam entrar nas vossas decisões, não me deixam entrar na vossa sociedade, não me deixam entrar no vosso país. Se for a promoção de uma anedota ou de uma coisa relacionada com o futebol, pela internet ou por outros meios, toda a gente se ri, publica e transmite, mas se for sobre a palavra de Deus, parece que até alguns de nós temos vergonha de, o que é que eles vão pensar de mim, os meus conhecidos, os meus amigos? Esta é a natureza do homem, esta é a nossa natureza. Há bocado estava aqui e estava-me a lembrar, e vou pedir perdão, não vou falar para ninguém, mas vou pedir uma coisa aos meus amados irmãos que têm filhos e que estão neste momento na vossa casa. Eu cometi um pequeno erro com os meus filhos. Não é um pequeno que é um grande. E agora espero não cometer com os meus netos. O Senhor diz na palavra ao seu povo, o povo de Israel, o povo terreno, para que ensinassem as Escrituras aos seus filhos. Irmãos, alguns estão aqui a ver o Nando vai pensar, está a falar para mim. Também estou a falar para o Nando também. Tragam os vossos filhos ao estudo bíblico. Orientem a vida deles, como eles quiserem, como eles entenderem, façam coisa, mas tragam os vossos filhos ao estudo bíblico. O dia de culto é um dia sagrado. Não é o dia para ficar em casa, nem para fazer estudos, trabalhos da escola, nem para fazer outros estudos quaisquer. Usemos o tempo com sabedoria, irmãos. Eu com os meus netos, sempre que eles tiverem a minha responsabilidade, dado que com os meus filhos nem sempre fiz isso, mas reconheço que foi um erro, é uma forma de nós, portanto, os mantermos perto do Senhor, porque a nossa natureza é de nos afastarmos e ouvirem a palavra de Deus. Há dias falei com o irmão Carlos sobre alguns crentes que perderam os filhos. Perderam os filhos no sentido de perderam-os para o Evangelho. E não se perdem de um dia para o outro, vão-se perdendo lentamente. E eles, portanto, têm que ver em nós exemplos. E eles veem em nós muitos exemplos, mas aí também têm que ver o exemplo.
Nós temos que ter hábitos, temos que ser pessoas aqui, chamem aquilo que quiserem. Eu, neste momento, também já não sou... Aliás, eu nunca fui evangélico. Eu não me considero evangélico. Para mim, o nome que eu adoto para mim próprio sou peregrino e embaixador. Eu sou peregrino e embaixador de Cristo. Portanto, isto para mim chega. Portanto, é este o termo que eu uso. Porque realmente a confusão é muito grande. Mas aí podemos marcar também. Eu não estou a falar para vocês, portanto, que me desculpem, está bem? Não. Que me desculpem, porque eu não tinha intenção, não tinha intenção de falar para ninguém em particular, mas falar para mim também, que tenho 2 netos. Não tens pedido desculpa, mano. O Senhor coloca à nossa responsabilidade o Ministério da Reconciliação. Deus reconciliou consigo. O Senhor, portanto, diz que éramos estranhos, inimigos, contudo nos reconciliou com Ele. E agora coloquei a nós a palavra da reconciliação. Deus agora passou para nós uma grande responsabilidade. Isto é, Deus até aí tinha a obrigação de o fazer a Ele próprio, usando os meios. Agora deu-nos a palavra da reconciliação e diz, agora são vocês que têm que ser os meus porta-vozes, são vocês que têm que ser a minha boca, são vocês que têm que ser o instrumento para a reconciliação. Não vou ser eu que vou, portanto, mandar um anjo, não sou eu que vou mandar alguém da glória, um querubim, um arcanjo, um anjo, não vou mandar Gabriel, não vou mandar Miguel, Não, eu vou mandar-vos a vocês. Vocês são os meus embaixadores. E vocês têm a palavra da reconciliação. Têm esta responsabilidade. Esta é a minha responsabilidade. Há pouco penso que não orámos pelo Robertinho, que nos esquecemos. Mas que ficou para eu orar e eu acho que passei... Não, Anando, isso só prova que a nossa natureza, que este vaso é um vaso de barro. E como o Paulo dizia muitas vezes, o bem que quero fazer não o faço, mas o mal que não quero esse faço. E muitas vezes nós pecamos por omissão. O pecado por omissão. O pecado por omissão, como há dias nós lemos também, é o pecado em que nós não fazemos aquilo que poderíamos fazer de mais importante. Certo? Não fazemos o que poderíamos ser de mais importante. E até se pôs aquela questão de que, aqui foi o exemplo, e Elias disse, mas eu não estou aqui, eu não estou a orar, eu não estou aqui a meditar na palavra de Deus. E Deus lhe chamou, mas estás a fazer aí? Porquê? Porque era mais importante ele estar lá fora, na praça, a pregar, do que estar ali a orar. Isto ele estava a pecar por omissão. Não que ele tivesse a fazer alguma coisa mal. Não é mal meditar, não é mal orar. Mas quando as almas estão a perder, nós estamos a pecar quando estamos no nosso canto, no nosso buraquinho, na nossa gruta, na nossa caverna, e não fazemos, e não temos em nós, digamos, esta incumbência viva no nosso coração e na nossa mente de levar a palavra da reconciliação. Que o Senhor nos ajude a sermos dignos embaixadores. E para aqueles que ainda, portanto, têm tempo e que têm os seus filhos pequeninos, façam isso. Tragam os seus filhos, sempre que houver reunião pública, é uma questão de princípio, é sagrado. Temos também de dar um pouco de sagrado às coisas de Deus. Eu, ultimamente, tenho tido um propósito, vamos ver se eu consigo fazer. Não está a ser fácil. Que é o domingo, só trabalharei o domingo se eu for mesmo obrigado a isso. Já tive algumas dificuldades, mas até que o Senhor me ajudou. E temos que dar um pouco digamos, qual é a palavra que eu vou usar? Temos que dar um pouco de santidade às coisas de Deus, não sermos religiosos, mas termos o sentido das coisas santas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde. Hoje tive uma prova na minha vida. E Deus deu-me graça. O Senhor deu-me graça. Não vos digo o que é, mas foi uma prova. E o Senhor me deu graça. Mas reconheço que a graça que o Senhor me deu hoje não serve para amanhã. Amanhã tenho que continuar a depender da graça de Deus. Um grande abraço para o irmão Alberto. Um grande abraço também para o Eloy. Um grande abraço para o Dário. E para a Graciela, que a partir de ontem passámos a ser amigos no Facebook. E fiquei muito contente
porque ontem ela, portanto, ela foi amiga, tornámos amigos no Facebook. Ontem ainda ela, portanto, passou a ser também um membro do grupo Embaixadores e ainda ontem ela já respondeu que teve a ler. Que o Senhor vos abençoe e que o Senhor vos guarde. É o meu desejo. Amém. Porque a hora também está praticamente passada, mas em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 20, eu gostava de ainda falar. Na semana passada falei sobre a mensagem da reconciliação. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz, e por meio dele, do Senhor Jesus Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo, com Deus, todas as coisas. Como vemos aqui, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, envolvendo-nos a nós, que fomos reconciliados. E como nós ouvimos e bem, Deus agora colocou em nós a responsabilidade, nós que já fomos reconciliados, de levarmos esta palavra da reconciliação, ou mensagem da reconciliação. E eu gostava de dizer o seguinte, eu ainda vou falar um bocado sobre isto, porque isto é muito importante. Aliás, eu estou numa cruzada. Eu já tive um grande amigo meu que já foi para a Glória, que fazia cruzadas. As minhas cruzadas têm outra natureza. Mas aliás, também tem a natureza das cruzadas dele. Mas a minha cruzada é uma cruzada contra o erro evangélico, contra o erro da cristandade, ou contra os erros da cristandade. E eu estou numa de que Deus me ajude, mas estou numa de não contemplar. É que não dou contemplações mesmo. Esta questão de se estar a confundir o Evangelho da graça de Deus com outros Evangelhos, mesmo na Bíblia, porque há outros Evangelhos na Bíblia, e há alguns que acham que na Bíblia só há um único Evangelho, e não é verdade. E não é verdade. O Evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregou quando estava na Terra não é o mesmo Evangelho que o apóstolo Paulo pregou mais tarde, e foi o Senhor Jesus Cristo da glória que lhe deu este Evangelho para ele pregar. O Evangelho não é o mesmo, eu já vou falar sobre isto, mas eu tive que mostrar na semana passada que uma das características do Evangelho da graça de Deus, que Paulo recebeu do Senhor para ele pregar, e que chegou até nós, e que nós temos a incumbência e a responsabilidade de pregar, uma das características do Evangelho da graça é a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação incorpora o conteúdo do Evangelho da graça. O Evangelho da graça tem várias componentes, e um dos componentes é, de facto, a mensagem da reconciliação. Aliás, o Evangelho da graça de Deus tem vários nomes. Ele pode ser chamado mensagem da... Eu peço desculpa, mas espero que esteja... Mas deve estar gravado na mesma. Eu esqueci-me daqui do som. Mas o Evangelho da graça de Deus é conhecido como mensagem da reconciliação, que nós vimos na semana passada, não vou repisar. É também conhecido como Evangelho da incircuncisão. Eis outro nome para o Evangelho da graça. É chamado também Evangelho da incircuncisão, conforme lemos em Gálatas no capítulo 2. E temos outros termos que agora não vou aqui referir. E depois temos alguns termos que são comuns a ambos os Evangelhos, do reino, por exemplo, e da graça. O Evangelho, enquanto que o Evangelho da graça é chamado Evangelho da incircuncisão, em Gálatas 2, o Evangelho do reino é chamado Evangelho da circuncisão. O Evangelho do reino ou o Evangelho da circuncisão também tem outros nomes, alguns dos quais são comuns ao Evangelho da graça. Mas o facto de serem comuns não quer dizer que seja o mesmo Evangelho, porque estamos a falar de realidades completamente diferentes. Mas eu, sobre isso, já falarei. E eu queria vos dizer que estou nesta cruzada, que é uma cruzada sem contemplações. Aliás, vou-vos dar um exemplo. Eu há dias recebi de uma pessoa de família na carne uma mensagem no Messenger do Facebook que dizia assim: Salmo do dia, e depois tem uma mensagem: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem, ela é a minha... Epá, nem consigo ler isto. Pronto, não interessa. É a citação do Salmo 62, versículos 7 e 8, que está aqui. E então diz Salmo do dia, depois tem as palavras, Salmo 62, 7 e 8, Feliz domingo.
Pá, e já estou como o Manel. Estou lá na caverna, até estou a orar, devo estar a fazer uma grande coisa. Não estou a pecar. E isto aqui é pecar. Isto é pecar. E vocês dizem, isto é pecar? É, isto é pecar. Quem me mandou isto está a pecar. Sabem porquê? Porque depois, por baixo, dizia assim: Pastora Patrícia adicionou um novo vídeo, que Deus abençoe o seu dia. E eu não me perdoei. Mas é que não perdoei mesmo. E eu disse assim: olá, tal. É uma feminina. Olá, fulana, querida e preciosa prima. Eu até trato bem, não trato mal. Não tenho que dizer a verdade. Nas Escrituras não existem pastoras, mas pastores. Tem que dizer porque está errado. E se não dissesse, seria como sancionar o erro. Lê o artigo que te envio sobre o assunto. E o artigo ligado a ele no fim. Gosto muito de ti. Abraço ao teu marido. E beijinhos para ti. E aqui vai a ligação e vê se aprendes. Não há pastoras na Bíblia. Pastorado feminino foi o título, foi o artigo que eu lhe mandei. Isto tem que ser na hora. Nós estamos a aceitar, a tolerar e não dizemos nada. Dizem asneiras. E nós deixamos passar. Deixamos passar, consentimos. Consentimos, sancionamos. Sancionamos, generaliza-se. Passado um bocado, está toda a gente a dizer o erro. Não pode ser. Tem que haver coragem para dizer basta. Basta de tanta asneira. Uma das asneiras, eu aliás, se Deus me der graça, eu espero que amanhã, se eu puder, e se Deus me der saúde e me ajudar, escrever, aliás, já está escrito. Há várias coisas, eu dou graças a Deus, porque há coisas, com estas batalhas na internet, eu tenho um acervo de coisas escritas já, e vou utilizar aquilo que escrevo lá para fazer daquilo, transformar aquilo em artigos. E um deles, por exemplo, é este assim. Chamarem ao Senhor Jesus Cristo, cada vez mais se vê e se ouve e se lê, chamarem ao Senhor Jesus Cristo como o nosso Messias. É o Messias acima, é o Messias abaixo, o Messias da Igreja, o nosso Messias, Cristo Messias. Eu já disse basta, já tiveram que me ouvir. E depois quiseram argumentar. É evidente que não tem andamento para o que está na Bíblia, porque a Bíblia desmascara-os completamente. Messias é um título do nosso Senhor Jesus Cristo para Israel. Messias é o prometido. Ele foi prometido a Israel. Nós somos estranhos aos concertos e às promessas. A nós, gentios, Deus não nos prometeu nada. Absolutamente nada. O Messias que eles receberam por promessa, nós estamos a receber por graça. Não é Messias. Não foi promessa. É uma graça de Deus. Mas como as pessoas são tão ignorantes e depois aceitam, e depois às tantas, porque acham que é fixe, é giro, as pessoas começam também a dizer, Jesus o Messias. E às tantas começam a ver as pessoas aí também a falarem de Jesus o Messias. O Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser bíblicos. O apóstolo Pedro um dia foi muito claro quando ele disse na carta que ele escreveu, aquele que falar, fale segundo as palavras de Deus. Mas é falar com as palavras de Deus com entendimento. Não é falar sem entendimento. Messias é a palavra de Deus. Mas falar Messias hoje é falar sem entendimento. Porque o Senhor Jesus Cristo, de facto, para a Igreja, não é o Messias. Vocês vão de reparar, agora não tenho tempo, mas eu depois escrevo isso, eu já escrevi na internet, para quem seguiu os debates, que a expressão o Cristo é uma expressão que só surge nos Evangelhos. Penso que nos Atos também. O Cristo. Nas epístolas de Paulo, essa expressão nunca aparece. Aparece Cristo, aparece Jesus Cristo, aparece o Senhor Jesus Cristo, e Ele é o Senhor Jesus Cristo, e Ele para nós, a Igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Cristo, esta expressão, o Cristo, não é a mesma coisa que dizer Cristo. Porque o Cristo significa o Messias. Aliás, há versículos que dizem mesmo que o Messias, que traduzido é o Cristo. Ou, se quisermos dizer ao contrário, o Cristo, que traduzido é o Messias. Está escrito, não fui eu que escrevi, está nos Evangelhos, é só quem quiser. E depois lemos que o Cristo é o Rei de Israel. Portanto, a expressão o Cristo, isto é apenas um exemplo, mas isto estamos a estudar, isto é estudo bíblico. Nós temos que pôr em ordem as coisas. E deixai-me dizer uma coisa muito importante. Nós, na semana passada, falamos aqui sobre a questão da mensagem da reconciliação.
procurei mostrar claramente que a mensagem da reconciliação é exclusivamente paulina. Ninguém fala da mensagem da reconciliação, ou do evangelho da reconciliação, ou da palavra da reconciliação. Ninguém fala disto a não ser o apóstolo Paulo. Ninguém antes de Paulo falou disto. E é Paulo que fala disto, porque foi o Senhor que lhe deu para ele falar disto. E nós hoje falamos disto porque foi ele, porque aprendemos com ele, e é ele que nos ensina nas suas epístolas. Isto é muito importante. Temos aqui, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se. Há muita gente que pensa que pelo facto, e eu fiz referência na semana passada, que pelo facto da verdade da reconciliação estar colada à cruz, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se, há muita gente que pensa porque a verdade da reconciliação está colada à obra da cruz, que foi na cruz que a reconciliação foi feita. Ela de facto foi feita por virtude da obra da cruz. Se não fosse a obra da cruz, não podia haver reconciliação. Agora, há uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção, e na semana passada eu disse, mas vou repetir porque isto é segurança para todos. Na cruz foi como ela foi feita, não foi quando, foi como. Foi na cruz que foi feita. E foi como a reconciliação foi feita, mas não foi quando. Quando foi mais tarde. E esta verdade da mensagem da reconciliação só é revelada pelo Senhor da Glória, o apóstolo Paulo, mais tarde. E diz-lhe a Paulo, olha, quando Cristo estava na cruz, estava a fazer a reconciliação. Mas nunca ninguém antes de Paulo sabia que quando Cristo estava na cruz, estava a fazer a obra da reconciliação. Quando Pedro, que antecedeu Paulo, e antes de Paulo, olhava para a cruz e falava da cruz, porque ele pregou a mensagem da cruz, mas que mensagem da cruz? Não é o que a gente prega. Ele pregou a cruz como culpa para quem a ouviu. Vocês são culpados de Cristo ter ido à cruz. E eu hoje não digo isso. Eu hoje digo, e nós devemos dizer, deem graças a Deus por Cristo ter ido à cruz. Agradeçam-lhe porque ele foi à cruz. Porque por meio da obra da cruz, nós fomos reconciliados. Enquanto que Pedro prega a cruz como acusação, da qual eles se deviam arrepender. Está claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 3, é só ler. E, portanto, procuramos na semana passada mostrar claramente que, portanto, a mensagem da reconciliação só é pregada a partir da conversão do apóstolo Paulo, nunca antes, porque esta revelação foi-lhe dada a ele e, portanto, quando dizem que a igreja começa em Atos 2, em Pentecostes, e muitos pensam quando Pedro está ali a pregar, porque ele fala da cruz, pensam que está a pregar esta mensagem da reconciliação baseada na cruz, não é verdade, porque isto só foi revelado mais tarde ao apóstolo Paulo e por meio dele a nós. O que eu queria muito rapidamente, não tenho tempo, evidentemente, vou procurar ser muito sucinto, vou pegar apenas num exemplo, mas é assim, nós lá na minha atividade profissional temos às vezes projetos em termos de informática, e quem está no mundo da informática, e estamos aqui alguns que estão, temos alguns projetos que são gigantes. E quando o desafio de um projeto de informática é gigante, nós chamamos aquilo um elefante. E quando aquilo é um elefante, o elefante tem que ser partido aos bocados. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, o projeto tem que ser dividido em partes e executando o projeto por partes. Não olhando para aquele elefante que é muito grande, que até o indivíduo fica logo ali assustado com a dimensão daquilo e não consegue fazer nada, mas vamos por partes. Esta questão é uma questão gigantesca. Esta questão do Evangelho é uma questão gigantesca. E, portanto, vamos por partes. Eu vou pegar apenas num instante, que é para vocês poderem perceber. Quem é que disse que na Bíblia só há um Evangelho? Dizem para aí, não é? A grande questão é, provem lá isso pela Bíblia. Que eu vou provar pela Bíblia exatamente o contrário. E então eu vou pegar apenas num pequeno exemplo. Em Gálatas, no capítulo 1 e 2... E vamos começar com o capítulo 2, rapidamente. Diz assim, o apóstolo no capítulo 2 e no versículo 2. Podemos começar no 1. Diz ele assim, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, diz ele. Versículo 2. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho. Eu queria chamar a vossa atenção, mas vamos continuar. Que prega entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Depois ele tem aqui um pensamento parentético no versículo 3, que diz que mas ainda nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos,
que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos. Sabem de uma coisa? Eu também não cedo. Nem por uma hora. Eu até diria mais, Paulo, vais-me desculpar, eu nem por um minuto cedo. Não é uma hora, nem um minuto, não cedo. Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nós temos que lutar para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Porque senão qualquer dia corremos o risco de deixarmos de ter entre nós a verdade do Evangelho. E vamos ter aí evangelhos falsos, evangelhos errados, evangelhos torcidos, e não temos a verdade do Evangelho. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, eles já foram. Que é isto que muita gente não entende. Como é que entendem isto? Então Paulo está a dizer aqui que há aqui alguns que já foram alguma coisa, mas que já não eram. É verdade. Pedro já tinha sido alguma coisa. Ele tinha tido um papel predominante, mas perdeu o papel. O papel agora já não era dele. Perdeu o foco. A personagem principal deixou de ser Pedro. E ele diz aqui assim, aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, tanto se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, porque aquilo que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, eu soprou também em mim com eficácia para os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro, que eram considerados como as colunas, eram, mas já não eram. Tinham sido, mas já não eram. A graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Para já, aqui no versículo 6, versículo 7. Pelo contrário, quando eles viram, isto é um problema que muita gente, é um problema de visão. Acho que há muita gente que não vê. Mas eles viram. O que é que eles viram? Que o Evangelho da incircuncisão, notem o termo, incircuncisão tem a ver com os incircuncidados, que eram gentios, o Evangelho para os gentios, com o Evangelho da graça. O Evangelho da incircuncisão me estava confiado, diz Paulo, como a Pedro estava confiado o Evangelho da circuncisão. Temos aqui dois Evangelhos claramente distintos. Um foi confiado a Paulo, outro que foi confiado a Pedro. E só um cego é que não vê. Mas para verem melhor, eu vou-vos ajudar a ver melhor. O versículo 2 diz assim, e subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho. E esta aqui é que é a grande questão. Então, quem é que está a expor o Evangelho a quem? Paulo, está a falar na primeira pessoa, lhes expus o Evangelho. Subi por uma revelação e eu, subentende-se, lhes expus o Evangelho que prega entre os gentios. Paulo está a expor o Evangelho a Pedro, a Tiago e a João. E a grande questão é esta. Vocês acham isto normal? Se o Evangelho fosse o mesmo, como alguns que dizem que o Evangelho é o mesmo, acham que é normal Paulo expor o Evangelho a Pedro, a Tiago e a João? Seria o contrário, porque Paulo é que é mais novo na fé, os outros eram mais antigos na fé. Quem foi primeiro crente foi Pedro, quem foi primeiro crente foi Tiago, quem foi primeiro crente foi João. Portanto, faria sentido serem Pedro, Tiago e João, e dizer assim, Paulo, anda cá, tu chegaste agora, converteste agora há dias, e a gente vai-te expor o Evangelho, que é para conheceres o Evangelho e depois andares a pregar o mesmo Evangelho que a gente prega. Não é isso que temos aqui. Uma coisa curiosa, o que temos aqui é o apóstolo Paulo, que acabou de aparecer perante eles, e diz assim, venham cá, eu tenho uma coisa para vos comunicar. Vou-vos expor o Evangelho que eu prego entre os gentios, e expor-lhes o Evangelho. Se o Evangelho fosse o mesmo que eles pregavam, não precisava exposição nenhuma, certo? Ele vai expor-lhes o Evangelho porque era uma coisa nova. Porque o Senhor, como ele diz aqui no versículo 7, quando viram que o Evangelho da circuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão, e eles viram e conheceram e concordaram e deram as destras da comunhão. Mas para que vocês não tenham dúvidas acerca disto que eu estou a dizer, e para cimentar a ideia, isto tudo começa em Gálatas, no capítulo 1. E no capítulo 1 da carta aos Gálatas, estamos no capítulo 2, mas no capítulo 1 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz aqui, olhem, sabem que ele está preocupado em preservar a verdade do Evangelho, não é? Para que ela não se perca, a verdade do Evangelho. Ele fala nisso no capítulo 2. E ele no capítulo 1 já está preocupado com isso. Ele diz, olha, vocês retenham a verdade do Evangelho como ela é. E nem que venha lá quem for, que anuncie outra coisa, é outro Evangelho que não é este. Portanto, vejam, tenham cuidado. Ele diz isso nos primeiros versículos do capítulo 1. E depois ele diz assim, nem que nós próprios, ainda, até eu, se agora chegar aqui ao pé de vocês e disser uma coisa diferente daquilo que eu vos disse,
eu seja maldito. Ou vier um anjo do céu. É isso que ele diz no capítulo 1. E chega mais abaixo, depois de ele ter essa conversa, ele chega mais abaixo no capítulo 1, isto está nos versículos primeiros, que eu não fui ler para abreviarmos, ele diz depois a seguir, diz ele assim, versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito, o anátema. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. E agora, olhem aqui a pedra de toque que faz perceber tudo, claramente. E a confirmação daquilo que eu vos estava a dizer do capítulo 2. Mas faço-vos saber, irmãos, versículo 11. Faço-vos saber o quê? Que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O que é que ele quer dizer com isto? O versículo 12 explica. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho que eu vos preguei, não recebi de Pedro, não recebi de Tiago, não recebi de João, não recebi de nenhum homem, que é como nós recebemos uns dos outros. Ele não recebeu assim. Foi por revelação de Jesus Cristo. O Senhor da Glória deu-lhe a revelação deste Evangelho. E por isso, por ser uma coisa inédita, ser uma coisa nova, diferente, ele foi expor-lhes o Evangelho no capítulo 2, como nós lemos, e eles abriram os olhos. Eles que eram considerados alguma coisa, que parecia ser alguma coisa no passado, e de facto foram, diz ele, e de facto foram, mas deixaram de ser. Porque o plano de Deus estava a mudar. E agora o plano de Deus, ao mudar, não é? Acontece até uma coisa curiosa. Vocês não sei se já reparam no capítulo 2, e vou já terminar, e ele diz assim no versículo, duas coisas, aliás, que eu vos quero dizer. Versículo 9. Conhecendo Tiago, Cefas e João. Portanto, eles primeiro viram. No versículo 9, no versículo 7 eles viram. No versículo 9 eles conheceram. E quando eles conheceram, ficaram a saber, não é, que eles não sabiam, que eram considerados como as colunas, eles, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles já à circuncisão. E reparem que eles não apenas viram, não apenas conheceram, não apenas concordaram, mas até mudaram uma coisa muito importante. Então o Senhor Jesus Cristo não mandou Pedro e os 12 apóstolos, não os mandou ir pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, em Marcos no capítulo 16, e não os mandou ir pelas nações, em Mateus no capítulo 28. Então o Senhor mandou-os, e agora eles estão a dizer, Paulo, tu é que vais às nações, e nós ficamos na circuncisão com Israel? Só os cegos é que não veem isto. Mas será que é preciso quê? Umas lunetas de dioptrias para se ver isto? Não está claro? Então não estamos aqui a ver claramente que a mudança é de tal monta que o facto de eles ficarem a conhecer um novo Evangelho que o Senhor deu a Paulo, isto mudou tudo, e que, portanto, o outro Evangelho perdeu a predominância, e que o outro Evangelho já não foi avante, porque eles já não foram às nações, já não foram por todo o mundo, já não foram com aquele Evangelho por toda a parte, como o Senhor mandou. Então das duas uma, ou eles estão a ser desobedientes ao Senhor, ou então é verdade o que Paulo estava a dizer, o Senhor estava a mudar as coisas. E é isto que aconteceu. E agora vocês reparem numa coisa, que é isto que eu quero que vocês notem. No versículo, portanto, para além de hoje haver esta mudança, no versículo 10 lemos assim, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Reparem que este pormenor é muito importante. Como vocês sabem, o Evangelho que estava a ser pregado pelo Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo mandou os 12 pregar, era um Evangelho que fazia com que as pessoas vendessem tudo. E não era só alguns que vendiam tudo. Todos vendiam tudo. E todos tinham tudo em comum. Ok? Agora, o apóstolo Paulo chega com outro Evangelho. E esse outro Evangelho não nos manda vender tudo. Antes, pelo contrário. O apóstolo Paulo até reconhece ricos agora na igreja. Diz ao Timóteo, manda aos ricos deste mundo. Ele não estava a dizer para dizer ao Onassis, né, que já morreu, ou ao Belmir, que também já morreu, ou outro rico, ou Bill Gates, ou outro qualquer. Ele não estava a mandar aos ricos crentes neste mundo. Há crentes na igreja que são ricos agora. Então não.
Porque o indivíduo que fosse rico tinha que vender tudo, como o jovem rico, que o Senhor disse, olha, falta-te uma coisa, vai vender tudo quanto tens, vem e segue-me. Agora, com este novo Evangelho, enquanto que no Evangelho do Reino, isto tem que ser dito. Então, outro dia, houve um indivíduo que me teve o desplante de me dizer, vocês são contra o sermão, vocês não seguem o Sermão da Montanha. E eu disse assim, e tu segues o Sermão da Montanha? É que, além do mais, eles querem fazer cumprir uma coisa que eles não são coerentes. Porque uma das coisas que está escrita no Sermão da Montanha, entre várias, que eu citei-lhe várias, não é? Entre uma das coisas que lá, entre as várias coisas que lá estão, uma delas é, não ponhais tesouros, não entesourais aqui na terra, mas colocais os vossos tesouros no céu. E eu gostava de perguntar a esses ilustres, que se julgam tão sabedores, não é? E nós é que somos os hereges, não é? Porque é que eles têm contas bancárias? Porque quem segue o Evangelho do Reino não pode ter contas bancárias, não pode ter tesouros aqui embaixo. Mas o apóstolo Paulo, mais tarde, com o Evangelho da Graça, que é o Evangelho diferente, diz que não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais para os filhos. Ah, então agora pode-se tesourar. Os pais podem tesourar para os filhos. Não há diferenças. Agora podemos perceber porque é que ele disse assim, epá, Paulo, a gente viu o que tu disseste, a gente conheceu o que tu disseste, a gente concorda com o que tu disseste e por isso apertamos-te as mãos, mas... E mais. E percebemos que a natureza dos Evangelhos é diferente, e percebemos que o Senhor nos tinha mandado ir para todo o mundo, e face à rejeição de Israel, e face ao teu levantamento com o Evangelho da Graça, aquele programa cessou, e tu é que vais a todo o mundo com o Evangelho da Graça, já não fomos nós com o Evangelho do Reino. Nós vamos limitar o nosso ministério apenas à circuncisão, como ele diz, que é os judeus. Mas quero-te pedir uma coisa, há uma coisa só que eu te quero pedir, Paulo. Lembra-te dos pobres em Jerusalém. Porquê é que ele disse isto? O que é que isto tem a ver com o assunto? O que é que os pobres têm a ver com este negócio? Tem tudo a ver. Porque se o programa mudou, se o Evangelho do Reino deixava de ser pregado, se já não iam a todo mundo com o Evangelho do Reino, se já não era proibido ter tesouros, agora já se podia ter tesouros. Então, e aqueles crentes tinham vendido tudo? E aqueles crentes tinham tudo em comum? Iam ficar pobres. Lembra-te deles. Malta é que ele não disse os pobres em Antioquia, ou em Roma, ou na China. Os pobres em Jerusalém. Desculpa. O nosso irmão Manuel está a dizer para ler Atos 4:34, e eu já disse o que tinha a dizer. Atos 4:34, que diz, não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuem herdades ou casas, reparem que a palavra de Deus diz no versículo 34, porque todos os que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E não havia necessidade algum. Boa, o Manuel quer que se sublinhe isto. Não havia, pois, entre eles necessidade algum. Se não havia, porque é que agora passou a haver? Porque é que agora há pobres em Jerusalém? É uma boa questão. Mas isto só para mostrar o quê? Para mostrar que o Evangelho da reconciliação, que é o Evangelho da graça de Deus, ou o Evangelho da incircuncisão, é diferente do Evangelho do Reino. É mentira, tem que dizer com todas as letras e sílabas, é mentira que na Bíblia só há um Evangelho. A Bíblia mostra claramente que há evangelhos completamente distintos, diferentes, não apenas no nome, mas no conteúdo, como nós acabamos de ver. Eu espero que isto ajude para que nós sejamos fortes e firmes, sejamos bíblicos e não religiosos, não andemos porque os seminários ensinam, não andemos porque a igreja sempre ensinou. Eu acho uma graça porque, sabem que estas questões foram colocadas na internet, publicamente, na internet, ou os que estavam a querer contradizê-las, e até agora ainda não houve uma alma que conseguisse desdizer o que foi ali dito a este respeito. Porque não tem como. As evidências são esmagadoras e fogem às questões, nem tocam nelas, evitam-nas, mas eles têm que ser confrontados com a realidade. E não tem problema nenhum. Têm que ser confrontados com a realidade. E depois sabem quais são os argumentos que eles utilizam? É isto assim, tu deves ser um iluminado. A igreja sempre fez assim, a igreja sempre assada, a igreja sempre cozida.
E diz assim, a vossa argumentação é essa? Vocês argumentam com a história da igreja? Eu argumento com as Escrituras, com a palavra de Deus. Vocês é com a história da igreja que argumentam. Mas a história da igreja merece credibilidade a alguma coisa? Uma história negra, uma história triste, uma história de infidelidade, uma história de apostasia. O apóstolo Paulo ainda estava vivo e diz, todos na Ásia me abandonaram. É esta a história da igreja que vocês querem que eu olhe? Querem que olhe para aqueles que abandonaram Paulo ainda ele estava vivo? E faça como eles façam? Ou tem que olhar para as Escrituras? Nós seguimos as Escrituras ou a história da igreja? Quando eles não têm argumentos, argumentam desta maneira. Quando eles não têm argumentos, chamam-nos nomes. Chamam-nos bolingeristas, chamam-nos ultradispensacionalistas ou hiperdispensacionalistas. Falem-nos pela Bíblia. Eu essa linguagem não conheço. Eu conheço a linguagem da Bíblia. Eu conheço a palavra de Deus. Falem-me da Bíblia. Vamos para a Bíblia. O que é que diz a Bíblia? A Bíblia não é clara. Temos ou não temos mais do que um Evangelho na Bíblia? Não confundamos o Evangelho da Graça, esta preciosa mensagem da reconciliação, com qualquer outra mensagem. Que Deus nos ajude.